Então, queridos, damos sequência hoje à exposição de Filipenses e será retomada no primeiro domingo de abril, tá? Conforme vimos explicando, usaremos os 2 primeiros domingos de cada mês. Então, se você puder ler a carta de Filipenses uma vez, duas, leia sempre comparando com o capítulo 16 do livro de Atos, que conta a história de como a igreja começou naquela cidade. Então, Atos 16 e a carta aos Filipenses, e continuaremos, então, permitindo Deus, na primeira semana de abril, né? E esses outros domingos, então, outros irmãos estarão repartindo da palavra. Então, vamos hoje ler Filipenses 1, de 1 a 11. Filipenses 1, de 1 a 11. Paulo e Timóteo, servos de Jesus Cristo, a todos os santos em Cristo Jesus que estão em Filipos, com os bispos e diáconos. Graça a vós outros e paz, da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Dou graças a meu Deus todas as vezes que me lembro de vós, fazendo sempre com alegria oração por vós em todas as minhas súplicas, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora, tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra a aperfeiçoará até ao dia de Jesus Cristo. Como tenho por justo sentir isto de vós todos, porque vos retenho em meu coração, pois todos vós fostes participantes comigo da graça, tanto nas minhas prisões, como na defesa e confirmação do Evangelho. Porque Deus me é testemunha das saudades que de todos vós tenho em entranhável afeição de Jesus Cristo. E peço isso, que o vosso amor cresça ainda mais em conhecimento e em toda a percepção, para que aproveis as coisas excelentes, para que sejais sinceros e sem escândalo algum até o dia de Cristo, tendo sido cheios dos frutos da justiça, que são por Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus. Amém. Eu vou explicar alguns detalhes que, na minha leitura, talvez não está igualzinho na sua Bíblia. Mas, primeiro, quero relembrar rapidamente o contexto. Ele é muito importante para entender a carta. Jesus enviou Paulo para pregar o Evangelho a todas as nações não judias, todos os povos que não são judeus. Jesus fez de Paulo o seu apóstolo enviado a pregar aos gentios. E isso Paulo fez. Saiu na primeira viagem, pregou em vários lugares, e na sua segunda viagem para pregar o Evangelho, ele, em um dado momento, resolveu ir para a Ásia. A Ásia aqui fala do sul da Turquia. E o Espírito Santo disse não. Aí Paulo pensou, então, está no livro de Atos, capítulo 16, em ir pregar num lugar chamado Bitínia, que é o norte da Turquia. Irmãos, é muito forte a história em Atos. 2 vezes o Espírito Santo impediu Paulo, com a equipe dele, Timóteo, Lucas e Silas, para ir em direções que eles desejavam. E, numa certa noite, numa cidade chamada Troade, Paulo tem uma visão, e aparece um homem vestido à moda dos macedônios, que é o norte da Grécia, e dizendo, aquele homem macedônio dizendo, vem e nos ajuda. Então, Deus bloqueou o caminho de Paulo 2 vezes e deu a ele a direção para onde ele deveria prosseguir para pregar o Evangelho. Então,
Entendendo Paulo e sua equipe de irmãos que o destino era Macedônia, a primeira cidade grande da Macedônia era Filipos. E para lá eles foram. Lá aconteceram 3 coisas marcantes. Na primeira pregação, na hora da oração junto ao rio, se converteu uma mulher chamada Lídia, que era vendedora de tecido, e de pronto ela começou a servir, a acolher na sua casa. Na sequência, havia uma jovem, uma moça, que estava sendo tomada por um espírito de adivinhação. Eu estava lendo com detalhe, quando diz espírito de adivinhação, na verdade é uma interpretação, porque diz lá um espírito de Piton. Quem sabe o que é Piton? É uma serpente. Na Grécia Antiga, na mitologia, tinha um monte chamado Parnasso, e no topo dele ficava um oráculo de Delfos. E a mitologia que tem um fundo de verdade é que uma serpente, um espírito identificado como uma serpente, uma Piton, é que possuía as pessoas, geralmente mulheres, e pronunciava oráculos de adivinhação. Então, ora, queridos, a Bíblia fala, o diabo, a antiga serpente. Então, quem operava naquela moça, literalmente, se não era o próprio Satanás, era, como ouvi do Gilberto, algum demônio de alta patente. E Paulo expulsou essa serpente, esse espírito chamado de serpente, e por causa disso foi preso, açoitado. E aí, o segundo ou terceiro fato extraordinário, Paulo e Silas presos e açoitados na cadeia de Filipos, meia-noite. Eles começaram a orar e a cantar, e todos os presos ouviram, e houve um terremoto, abriu portas, soltaram as cadeias, e se converteu o carcereiro. Aliás, o carcereiro primeiro tentou se matar, porque entrou em desespero. Ao ver tudo aberto, ele imaginou: os presos fugiram e vão me culpar. E Paulo impediu aquele homem de se matar, e ele perguntou o que ele precisava fazer para ser um cristão, e Paulo pregou Jesus, e aquele espírito de morte que tentou matar o homem deu lugar ao espírito da vida e da alegria, porque aquele homem levou Paulo para sua casa, e Silas também. Toda a casa dele ouviu o evangelho, se converteram e serviram uma ceia a Paulo, e diz a palavra que ficaram alegres. Queridos irmãos, onde o inimigo tentou operar dor, prisão e morte, Deus trouxe vida eterna e alegria. Cadeias foram rompidas, o espírito de morte foi vencido, e na casa do carcereiro houve alegria. Então, esses foram fatos assim extraordinários que aconteceram lá em Filipos, no começo da igreja. Quando Paulo escreveu essa carta, já eram mais ou menos 6 anos depois, talvez mais. E sabe por que Paulo escreveu essa carta? Ele escreveu para agradecer. Essa carta é uma carta de agradecimento. Nós vemos isso no capítulo 4, o verso 10, Filipenses 4:10, diz assim: ora, muito me alegrei no Senhor, por finalmente reviver vossa lembrança de mim, pois já vos tinha lembrado, mas não tinhas tido oportunidade. E pulando para o verso 15, Paulo explica: e bem sabeis também, ó Filipenses, que no princípio do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja comunicou comigo com respeito a dar e receber, senão vós somente, porque uma vez e outra vez me mandaste necessário a Tessalônica.
Não que procure dádivas, mas procure o fruto que cresça para a vossa conta. Atenção, mas bastante tenho recebido, tenho abundância, cheio estou, depois que recebi de Epafrodito, que da vossa parte me foi enviado. Queridos, essa igreja, ela manteve um vínculo de afeição, de contato e de ajuda a Paulo. Era a terceira ou quarta vez que os irmãos de Filipos mandavam sustento para o ministério de Paulo. E ao receber mais uma vez uma doação, ele, Paulo, preso em Roma, Epafrodito chega lá pela terceira, sabe-se lá, quarta vez, com ajuda. Agora pensa bem, qual o valor da ajuda de amor de uma igreja querida, de irmãos que o amavam, e a quem Paulo amava, e chega para Paulo, em Roma, preso, uma oferta de amor, de ajuda. Paulo ficou tão feliz que escreveu essa carta, com muitos ensinamentos, mas, em essência, é uma carta de agradecimento. Irmãos queridos, a igreja em Filipos nasceu com a marca da hospitalidade, do poder de Deus, da luta contra o sofrimento. A igreja também experimentou a sua cota de sofrimento, mas ela foi amorosa. Ela ajudou Paulo no seu ministério várias vezes. Então isso dá também por que Paulo escreveu essa carta, para agradecer. Voltando ao capítulo 1, agora sim vamos detalhar um pouco o texto. Alguns destaques. No verso 1, a carta é dirigida a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive os líderes. Irmãos queridos, a palavra de Deus é para alcançar todos, diretamente. E se a oferta que eles mandavam a Paulo era fruto do trabalho de todos, então Paulo tinha que agradecer a todos. Na sequência, nos versos 3 e 4, temos Paulo tendo lembranças alegres daquela estada dele em Filipos. E aqui, irmãos, é uma lição muito tremenda e muito linda. Paulo foi açoitado com varas em Filipos. Rasgaram a roupa dele e do Silas, açoitaram com varas e prenderam no mais fundo da prisão, amarrando ele e Silas num tronco. Então essa história era para ter deixado em Paulo lembranças amargas, não é verdade? De açoite injusto, de prisão, de ser algemado num tronco. Mas, irmãos, a lembrança que ficou de Paulo não foi dos açoites, não que ele se esqueceu, não foi da cadeia, não porque ele esqueceu, mas ele viu o fruto semelhante a Jesus, ele viu o fruto do penoso trabalho de sua alma, dele, de Silas, de Timóteo, de Lucas, e a lembrança dele que prevaleceu foi do amor daquela igreja, foi da salvação, foi daquela jovem possuída por um demônio de serpente de adivinhação, liberta e curada. Foi a lembrança, irmãos queridos, de famílias como a de Lídia, como a do carcereiro, como a de Evódia, de Sintique, de Clemente, nomes que Paulo cita, de Epafrodito. Ele lembrou de pessoas como nós, que tiveram suas vidas resgatadas, transformadas, cheias de alegria no Espírito Santo. Irmãos, aquela lembrança que talvez muitos de nós ficasse tão amarga, tão dolorida, gerasse em nós talvez acusação, cobrança, revolta contra Deus. Senhor, eu fui pregar a tua palavra e fui açoitado, como pode? Não, ele
o que ficou no seu coração foi o amor, porque a fé, a esperança e o amor, a fé vai passar, porque nós vamos ver, a esperança vai se cumprir, o amor é eterno. O amor de Deus ali, o amor dele pelos irmãos e dos irmãos por ele, essa era a lembrança maior que dominava a história dele com a igreja em Filipos. Irmãos queridos, hoje nós ouvimos um testemunho de uma família, de uma história que teve um começo difícil, talvez muito doloroso, mas a lembrança que vai ficar para Nara e família não é a do começo doloroso e difícil, e eles sabem o que foi, porque nós não sabemos, mas vai ficar a lembrança de um Deus maravilhoso, que resgatou o pai, que resgatou a filha, que mudou a tristeza em alegria, que criou um amor onde não havia e que criou um vínculo onde humanamente só poderia haver dor, cobrança e amargura, agora há alegria, agora há amor. Irmãos, esse é o Senhor, que o Senhor transforme as tuas lembranças e que permaneçam as lembranças do amor de Deus, da paz do Senhor, da cura, do livramento, do irmão que te acolheu, da pessoa que em nome de Jesus te abraçou, que fique a lembrança da obra de Deus feita, cumprida, planificada na tua vida. Paulo poderia ter junto com Silas lembranças muito amargas e não seriam improcedentes, mas não, lembro de vocês com alegria no meu coração e todas as minhas orações eu agradeço porque vocês cooperaram, trabalharam no Evangelho comigo desde o primeiro dia até agora. Aqui nos fala, irmãos, da perseverança, da continuação. Aquela igreja começou bem e até o dia que Paulo escreveu essa carta, continuavam firmes, combatendo junto com Paulo, nós vamos ver isso mais adiante, enviando uma oferta de amor. E mais do que oferta, a gente vê na carta que Paulo amava muito Epafrodito. Epafrodito quase morreu, ficou muito doente. E Paulo ficou angustiado, porque se Epafrodito morresse, era tristeza para os irmãos de Filipos e para ele, Paulo. Aí, quando Deus curou Epafrodito, Paulo já mandou rapidamente para Filipos, para os irmãos se alegrarem e Paulo tivesse menos tristeza. Então, Paulo amava, isso aqui é uma história de homens e mulheres que serviram em amor. Destaco aqui que essa igreja foi marcada pela cooperação das mulheres. A primeira convertida foi Lídia, e prontamente abriu a sua casa e serviu ao Senhor. Mais adiante, na carta, Paulo fala de duas irmãs que serviam a Deus, Evódia e Síntique, e também Epafrodito e Clemente, porque em Cristo não tem homem, nem mulher, nem grego, nem judeu, mas Cristo é tudo e em todos. Irmãos e irmãs, juntos, todos, somos família de Deus. E todos nós servimos ao Senhor, indistintamente, homens e mulheres. E em Filipos aconteceu isso. E agora podemos entender o verso 6. Esse verso é muito contundente. Diz assim, Paulo diz, eu tenho certeza, e essa construção é enfática, tanto que em português diz assim, tendo por certo isto mesmo. É uma certeza absoluta, enfática, que aquele que em vós começou a boa obra, a completará totalmente até o dia de Cristo Jesus. E de novo aqui o aperfeiçoar não é certo, mas não nos dá a ideia da ênfase. A palavra aqui é enfática, é completar totalmente, é quase redundante, completar já é tudo, né? Mas seria mais ou menos assim, vai completar totalmente. Quem começou a obra em Filipos? O Pai, Deus Pai enviou Jesus para salvar, para fazer o que fez.
Jesus enviou Paulo a Filipos, o Espírito Santo guiou Paulo para ele não errar o caminho e deu um sonho. E quando Paulo expulsou o demônio, foi em nome do Senhor Jesus Cristo. Então, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo foram eles quem começaram aquela boa obra na casa da Lídia, do carcereiro, da jovem possessa. Agora, irmãos, imaginem a certeza que isso gerou em Paulo, porque ele não foi lá porque ele quis. Paulo não foi para Filipos porque quis, porque Deus mandou. E o Deus que envia é o Deus que opera, é o Deus que transforma prisões em liberdade, é o Deus que dá vida onde havia morte. Então, Paulo tem a certeza absoluta de que o Deus, o amor do Pai, a consolação do Espírito Santo, a graça do Senhor Jesus, começaram aquela obra maravilhosa em tantas famílias, em tantas pessoas. E ele diz, até o dia de Jesus Cristo, eu tenho certeza que Ele vai completar o que Ele começou. Irmãos queridos, tomemos isso para nós. Quem começou a obra de Jesus na sua vida e na minha foi o Espírito Santo, foi o amor do Pai, foi a graça de Jesus, porque Deus amou o mundo de tal maneira, Deus te amou, Deus cuidou de você, Deus te guiou por situações difíceis, Deus te guiou por muita dor e sofrimento, como foi Paulo e Silas na prisão, açoitados e presos, mas afinal, no final, Ele te leva à vida eterna, Ele te leva a uma vida cheia, Ele te leva à vida do Espírito, Ele te leva a ser cheio de Cristo. Então, aquele que começou, e se você está aqui me ouvindo, é porque Deus já começou a boa obra em você. Os marcos, os momentos mais importantes, eu não sei alguns, mas você sabe. Então, tome hoje por fé, e eu tomo por fé, que o Deus o amoroso, o Pai amoroso que te amou desde o começo, te ama e vai levar você de volta para a casa dele. Eu tomo por fé, com a certeza de Paulo, que o Espírito Santo que te guiou, que guiou Paulo, que guiou Silas, que os encheu de adoração em meio à dor e à prisão. Irmãos, eles estavam cheios do Espírito Santo, amém? Esse mesmo Espírito vai encher você várias vezes, ele vai te visitar de novo. Se você for tomar um rumo errado, ele vai fechar a porta. E se você tomar outro rumo errado, ele fecha outra porta, porque ele vai te guiar na direção de Filipos, que é a direção que Deus quer que você faça. Ele vai completar até o dia de Cristo Jesus. Você sabe qual é o dia de Cristo Jesus? Está lá em Efésios 1, na dispensação da plenitude dos tempos, vai soar a trombeta, vai soar uma trombeta que vai ressuscitar os mortos, que vai arrebatar os vivos, que vai reunir a noiva ao noivo, que vai levar os filhos de volta para a casa do Pai e que nesse momento vai haver juízo derramado sobre a terra, porque Deus também é justo. O dia de Cristo Jesus, irmãos, é o dia em que o reino de Deus se estabelecerá totalmente nesta terra. Então, até aquele dia, ou até a nossa morte, que chegar primeiro, Ele vai completar. Ele vai completar. É a mesma certeza de Paulo, é a nossa. Agora, os versos seguintes falam, o verso 6 falou da operação de Deus, os versos seguintes falam da cooperação da igreja, é a nossa parte. Então, Paulo segue dizendo assim, verso 7, pois todos vós fostes participantes comigo da graça, tanto nas minhas prisões, como na defesa e confirmação do Evangelho. Como assim participar da graça que Deus dava a Paulo? Paulo diz em 1 Coríntios, ou é 2, depois eu fico devendo, que ao defender seu ministério apostólico, Paulo diz o seguinte, eu trabalhei muito, mais do que todos, mas não eu, mas a graça de Deus em mim.
É pela graça de Deus que Paulo foi se tornado apóstolo, porque ele foi perseguidor da igreja. Então, transformar um perseguidor em apóstolo é graça, é misericórdia, é longanimidade. Então, a graça de Deus é que gerou o apostolado de Paulo, é que capacitou Paulo a passar tudo que ele passou, e poucos homens na história foram tão frutíferos para o Evangelho como Paulo. Mas foi a graça de Deus. Ele diz assim: vocês de Filipos, vocês participaram comigo dessa graça que opera, que me sustentou na prisão, que me fez prosseguir a viagem, e dali ele foi pregar em Tessalônica, e 2 vezes a turma de Filipos mandou ajuda para Paulo em Tessalônica, onde foi perseguido pelos judeus. Então, a igreja que nasceu amorosa, nasceu cheia de serviço, nasceu contribuindo, participando. Irmãos, Jesus disse que quem der um copo de água fria a um profeta vai receber galardão de profeta. A igreja de Filipos enviou apoio a Paulo em Tessalônica, onde ele levantou uma igreja. Então, a igreja de Filipos era sócia de Paulo, dos frutos de Tessalônica. Irmãos, quando cooperamos com a graça de Deus que está em qualquer irmão ou irmã, nós nos tornamos como que sócios das bênçãos, vamos dizer assim. Quando o irmão trabalha com as crianças, está ali servindo e nós ajudamos, é a graça de Deus operando na vida da irmã e nós coparticipando. Quando os irmãos aqui nos servem a Deus com cântico, com música, e nós cooperamos de alguma maneira, irmão, nós estamos sendo coparticipantes da graça. Quando nossos jovens, junto com 80 outros jovens, estiveram 2 semanas em Brasília, e muitos de nós, talvez todos nós, trabalhamos e servimos, nós fomos coparticipantes da graça de Deus que operou em Tony, em Osvaldo, na Sandra, na Neilza, no Robson. Esqueci o nome da mulher dele, é Carolina, né? Coparticipante na graça que operou na vida dos que trabalharam com as crianças, na cozinha. É assim, irmãos, em que trabalhamos juntos, porque a graça de Deus em nós não há de ser vã, amém? Ela há de frutificar em nós, ela há de nos fazer trabalhar mais e mais. E Paulo agradece, fala do afeto que eles tinham por eles. Olha que expressão linda, verso 8, tenho saudade, entranhável afeição de Jesus Cristo. Se alguém não entendia isso, basta lembrar do testemunho da Alissa hoje. A Alissa hoje expressou sua entranhável afeição em Jesus Cristo por nós. Então, isso, se você ainda não tivesse entendido, hoje fica claro como eu me senti amado por Jesus, pelo coração da Alissa. Só que Paulo tem o coração de Deus, então, ao invés de só agradecer e dizer valeu, galera, muito bom, ele diz no verso 9, agora eu peço isso, que o vosso amor cresça ainda mais. Porque, irmãos, é para sempre ir de glória em glória, de fé em fé. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Então, ainda mais. Então, experimentaremos ainda mais graça, ainda mais serviço, ainda mais contribuição, ainda mais a expressão do amor de Deus por nós e pelos perdidos. Quando Paulo chegou em Filipos, não tinha ninguém convertido. Mas ele deixou lá uma igreja que cresceu, que se firmou e que se tornou cheia do amor e da graça de Deus. E aqui, irmãos, o verso 9 contraria um ditado popular, que no ditado popular diz que o amor é cego, não diz isso? Pois é, só que o amor da Bíblia não é cego. Por quê? O amor ágape, o amor, ele cresce no conhecimento e no discernimento. A tradução melhor aqui é conhecimento em toda percepção.
ou em todo discernimento. Esse negócio de que o amor ignora os defeitos, isso é bobagem. O amor sabe, Deus sabe, e nós devemos olhar com realismo. Mas qual é a diferença? É que o amor edifica, o amor não busca o próprio interesse. Então, quando eu vejo coisas erradas ou difíceis, aí é que o amor tem que funcionar, em bases realistas. Queridos jovens, se você ouvir essa história que o amor é cego, isso é lindo e pode virar muita poesia linda, mas não funciona. O amor cresce em conhecimento e em discernimento. Eu estou falando do ditado popular, né? A paixão é cega. Não, a paixão, meu filho, a paixão é cega, surda, muda e violenta. Pois é, a paixão é cega. Às vezes é burra mesmo, aí não dá para aliviar. Quantas vezes você vê pessoas se lascarem, se darem mal 1, 2, 10, 20 vezes e dizem, mas eu estou apaixonado. Abre o olho, cresce, acorda. Irmãos, Deus sabe o meu pecado e o seu. Ele sabe da falha, do nosso egoísmo, da nossa sujeira. Ele sabe. Deus não está enganado. Mas ainda assim, sabendo de tudo, Ele diz, eu amo esses perdidos e eu vou buscá-los e vou fazer deles um povo limpo, santo, bonito, cheio de amor. Eu vou fazer um povo cheio de misericórdia, de graça, de afeto, de carinho, cheio de louvor, cheio de coisas que olhos não viram e nem ouvidos ouviram, nem penetrou no coração humano. Deus vai encher a igreja dele. E então aqui, no verso 10, é um fruto, é um resultado do crescimento em amor. Aprovamos o que é bom sem hipocrisia. Implicitamente fica que reprovamos o que é ruim. Você vê que o amor na Bíblia ele é maravilhoso. A gente aprova o que é bom. E reprovamos o que é ruim. Implicitamente fica, né? E aqui fala da perseverança do crescimento em amor, verso 10, até o dia de Cristo. Irmãos, até o dia de Cristo, Deus opera e nós cooperamos. Amém? Até o dia de Cristo, até o Senhor voltar, ou até Deus nos levar pela morte, que na verdade é a vida, Ele vai operar em você e em mim, e eu e você vamos trabalhar juntos com Ele e com os irmãos. Irmãos queridos, como temos visto essa cooperação se multiplicar aqui na congregação, em tantos trabalhos, em tantas circunstâncias. Eu podia aqui comentar vários testemunhos de como Deus tem nos ensinado a trabalhar juntos. Mas com a exortação é para continuar, é para fazer mais, porque o nosso caminho é de fé em fé, de fé em fé, de glória em glória e de glória em glória, até que todos cheguemos juntos, lá em Efésios 4, a uma unidade de fé, fé em Cristo e fé na palavra, até que cheguemos todos juntos ao pleno, completo e perfeito conhecimento do Filho de Deus. Irmãos, é um conhecimento que é de todos e é de cada um e que se multiplica no seio da igreja, e eu creio, pela palavra de Deus, pelas profecias dadas, que esse dia do arrebatamento, o dia que a igreja será levada, é o mesmo dia em que a igreja de Jesus na terra vai refletir plenamente o conhecimento de Cristo. O último momento da igreja na terra será de um brilho, de uma glória, de um amor, de uma graça, de uma santidade, de uma misericórdia, de entranháveis afetos, como nunca se viu até hoje. E essa igreja cheia do conhecimento de Cristo, do amor,
da santidade. É aí sim, ele vai olhar e dizer: a noiva está pronta. Irmãos, todos significa cada um. Um por um quer dizer que cada um de nós é parte desse lindo e grande projeto. Finalmente, o verso 11, aqui a tradução mais precisa é: tendo sido cheios dos frutos de justiça que são por Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Aqui, irmãos, a imagem que pode nos ajudar é do ramo na videira. Quando nascemos de novo em Cristo Jesus, somos comparados a ramos enxertados na videira. E, ao ser enxertado, o ramo passa a receber o alimento, a vida que vem do tronco da videira. E é essa vida, esse amor, essa graça que recebemos do nosso amado Jesus, diretamente dele, do Pai, do Espírito Santo, mas também através dos irmãos. Os irmãos também são canais de Deus para ele me trazer o alimento, o amor, a correção, a exortação e o cuidado. E aí, você e eu seremos cheios de um fruto que não estaria em nós de outra maneira, tendo sido cheios. E que são através de Jesus Cristo, e a glória e o louvor, é claro, é do Senhor. Porque Ele que começou, Ele que sustentou, Ele que completou através de todos, até tornar perfeito e completo até o dia de Cristo Jesus. Termino essa primeira parte repetindo: Deus começou em você. E Ele continua trabalhando em você, diretamente no seu coração, pelo Espírito Santo, pelas Escrituras, também através de irmãos e irmãs. E Ele vai concluir. Deus não deixa obra pela metade. Até o dia de Cristo chegar na sua vida, ou na de todos nós, Ele vai concluir. E o teu papel é crescer em amor, é crescer no serviço, é crescer na graça, é contribuir como aquela igreja fez. Amém.